Boa noite, Maurício. Tudo bem, Maurício? Só vocês deram uma olhada lá no capítulo 3, 5 e 6 do Fowler? Boa noite, João. Só hoje eu não vou me esticar muito não, porque sinceramente eu passei o dia inteiro de cama, tá bom? Eu, eu tomei 2 injeções aqui e eu tô com o meu corpo que eu não tô aguentando. Mas como eu falei, não vou adiar a aula não, mas eu vou dar uma passada rápida. Cara, eu não fiz o teste do corona, viu, ô Igor? Não fiz. Simplesmente o médico me medicou como se fosse uma gripe. Eu passei o dia inteiro hoje na cama, cara. Eu não aguentava ficar de pé, sem brincadeira. Nunca que uma gripe me derrubou desse jeito. Bom, pessoal, o capítulo 3, que versa sobre as classes. Deixa eu ver.
Fala aí, John. Tá ocupado? Tô, mano. Tem nem como, presta seu alicate aí pra mim, por favor. Porra, mano. Agora não vai dar pra eu pegar, não. Beleza. Pede pro Igor, tem um pequeno aqui, serve? É pequeno mesmo. Tem um pequeno aqui em cima. Serve. Tó. Ó. Aqui. Pessoal, a classe... Professor, não sei se você tá falando com a gente, mas você tá mutado. Eu tô mutado, né? Eu mutei por causa do meu sobrinho. Bom. Pessoal, o diagrama de classe, hoje eu vou mostrar rapidamente os elementos que compõem o diagrama de classe. Né? Depois a gente vê algumas técnicas para identificar a classe. Eu vou propor 2 cenários aí para vocês fazerem um exercício. Mas imagine... Deixa eu abrir aqui. Bom, pessoal, primeiro, a classe ela é representada no diagrama por um símbolo, que é um retângulo. E aí esse retângulo tem 3 compartimentos, tudo bem? Aqui a gente chama de identidade, né? Identidade da classe. Identidade. Que é o nome da classe, tudo bem? Tudo bem, gente? Aqui tem uma lista de atributos. Atributos. E esses atributos são os dados que eu quero representar para essa classe. Tudo bem? E aqui tem uma lista de métodos. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Vocês estão tendo alguma linguagem de programação? Estão tendo Java? Não, Java não. Estão tendo o quê? C? Você tá editando em estrutura de dados, né? Bom, então aqui, ó. A identidade é o manipulador da classe, tudo bem? Manipulador. Esses caras aqui, ó, eles estão associados com o estado do objeto, tá bom? Os atributos, eles estão associados com o estado do objeto. Note que a classe é uma estrutura estática, mas é a partir dela que eu crio objetos, tudo bem? Tudo bem, gente? E aqui... Tudo bem. Os métodos estão relacionados com o comportamento do objeto, ou os comportamentos. Os atributos que são estáticos, professor? Não, assim, ó. A classe é uma estrutura estática, lembra? E o objeto é uma estrutura dinâmica. Ah, sim. Vamos pensar no objeto em si e na classe. A classe é a estrutura da qual a gente cria o objeto, tudo bem?
essa noção é importante, que a noção de estado e comportamento, ela para objeto ela é muito importante. Inclusive tem um diagrama de estados na UML para modelar estado de objeto. Então, de maneira geral, qualquer classe que você pegue, ela vai ter essa estrutura, tudo bem, gente? Possa ser que em uma determinada classe ou o método ou o atributo foi omitido, tá bom? Exemplo, quando você está lá em modelagem de dados, a sua entidade só tem dados. Então a sua entidade lá em banco de dados é só isso aqui, né? E na orientação objeto aparece mais um elemento aqui que são as operações que esses objetos podem realizar. Tudo bem, gente? Bom, não sei se vocês se lembram, na aula passada eu falei que uma classe ela não trabalha para ela, né? Ela trabalha para outras, né? Então quando você tem lá a classe, quando você tem uma classe, ó, lousa, não me importa os atributos de lousa, tá bom, gente? Existe uma associação dessa classe, como por exemplo, giz. Lembrando que eu não estou muito preocupado com o domínio, porque as classes elas têm que ser relevantes no domínio. Lembra dessa história? Então, ó, essa ligação é uma associação entre essas classes, tudo bem? É uma relação que diz, ó, em algum momento esses dois objetos precisam se comunicar para que alguma coisa aconteça, tá bom? Então essa aqui é uma associação. Então essa aqui é uma associação. E a UML, através do diagrama de classe, ele traz alguns elementos aí. Por exemplo, essa associação que a gente chama de é uma mensagem entre objetos, né? Mas pode acontecer outras coisas, né? Por exemplo, existem outros tipos de associação aí, ó. Então, olha só. Eu vou pegar aqui e vou falar pessoa. Pessoa é uma classe, tem nome, sexo, idade, né? E aí realiza as operações andar, comer, passear, né? Então aqui eu tenho a classe pessoa e aqui embaixo eu tenho as operações da classe, por exemplo, andar, né? E aí eu poderia dizer que pessoa usa lousa, né? Numa outra associação aqui. Pessoa usa lousa. Para usar a lousa ela precisa do giz. Então, não vou me preocupar como é que eu vou modelar isso ainda, né? E aí eu tenho um outro tipo de símbolo, esse triângulo, tá bom? Esse triângulo, ele representa uma associação de generalização e especialização. Então, por exemplo, aluno. Aluno é uma pessoa, concordam? Concordam? Concordo. Então, isso é uma especialização de pessoa. Aí, pra gente modelar certo, tem algumas artimanhas do tipo, ó. Pra cima é generalização, tá bom? Tudo bem? Generalizar, ou geral, né? Quem tá mais em cima, isso tá associado com o conceito de herança, eu vou voltar lá em herança, tá bom, gente?
Generalização. Então, quando você olha de baixo para cima, você pode falar que aluno é uma classe que foi criada a partir de uma classe mais generalizada. E quando você olha para baixo, no foco para baixo, ela tem sentido de especialização, tudo bem? Ou seja, aluno é uma classe criada com especificidades a partir de pessoa. Então, isso aqui é uma especialização. Então, quando você olha para cima, generalizado. Quando você olha para baixo, especializado, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Então, vamos lá. Como é que eu posso usar uma artimanha do tipo, ó... eu vou pôr outra classe aqui, tá bom, gente? Especializada de pessoa. Vou pôr outra classe aqui. Note que o que diz que essa classe é especializada é esse triângulo, tá bom? No modelo. Esse triângulo aqui, ó. Tudo bem? É isso que diz que essa classe aplica o conceito de generalização e especialização de objetos. Tudo bem? Então, ó. Aqui eu tenho uma outra classe. E aí, vou chamar ela de professor. Pessoal, não tem regra para você criar... Eu falo que isso aqui é uma classe, isso é uma subclasse, tá bom? Eu falo que isso aqui é uma classe, essa aqui é uma classe filha, classe pai. As nomenclaturas, elas pouco importam. O que você precisa entender é a semântica que está empregada aí, tudo bem? Então, pessoa pode ser aluno, não pode ser aluno? Pode. Pessoa pode ser professor? Também. Então, quando você olha de cima para baixo, pessoa pode ser. Então, ó, de cima para baixo pode ser. Isso ajuda na hora que você estiver modelando, tá bom? Pode ser. Então, pessoa pode ser aluno, pessoa pode ser professor. Tudo bem? Agora, quando você olha para cima, professor é uma Professor, pessoa, certo? o professor, Oi. tem gente querendo entrar na aula ainda. Ah, obrigado. Desculpa aí. Imagina, eu que agradeço. Então, ó, quando a gente olha para baixo, pode ser. Quando a gente olha para cima, é um. Ou seja, professor é uma pessoa? Aluno é uma pessoa? Agora, nem toda pessoa é aluno, concordam? Nem toda pessoa é professor. Então, em algumas situações a gente vai querer modelar esse conceito aqui que a gente chama de herança, tá bom? E aí eu vou pôr aqui uma outra associação. Vou pôr uma associação aqui. Uma outra associação aqui. E vou... Eu poderia pôr aqui, ou eu poderia pôr embaixo, tá bom? Mas eu vou pôr aqui. E aí eu vou qualificar isso, tá bom? Pessoa usa... Vou chamar de computador, tá bom?
No começo a gente acaba se atrapalhando, mas depois vocês vão pegando as manhas, tá bom? E assim, esses tipos de relacionamento entre as classes, não tem uma regra que me diz, eu tenho que aplicar herança, eu tenho que aplicar associação, eu tenho que aplicar realização. Isso depende de outros aspectos, tá bom? Computador. E aí, eu vou ter uma outra relação aqui, que agora eu vou pôr um diamante, tá bom? Ó, é um losango, tá bom, gente? Isso aqui é o que a gente chama de agregação, tá bom? Agregação. Deixa eu pôr aqui. Agregação. Essa aqui é uma relação do tipo todo e parte. O computador é todo. E o computador agrega algumas partes. Como, por exemplo, periféricos. Tudo bem? Periféricos. E aqui eu tenho uma periféricos. Periférico. E aí periférico, se você quiser modelar, periférico pode ser de entrada, de saída, auxiliar, né? E aí você... E aí eu vou modelar uma outra associação aqui, ó. Só que eu vou modelar com um losango. Vou pôr essa aqui, tá bom, gente? Vou pôr aqui e aí eu vou puxar pro lado. Vou pôr aqui. Essa aqui é daqui, a agregação, tá bom? E aí eu vou pôr aqui um outro losango. Só que esse losango ele é pintadinho, tá bom? Esse losango pintadinho esse aqui a gente chama de composição, tá bom? Composição. É parecido com a agregação, mas ele tem uma relação em que diz que o todo e as partes um depende do outro. Aqui no computador, se eu tirar periférico, eu posso executar computador ainda, né? Agora aqui na composição, se eu tirar algum componente da composição, possa ser que esse cara não funcione corretamente. Composição. Por exemplo, periférico dá para tirar, mas memória não dá, né? Então, embora sejam parecidos, eu estou modelando periférico com uma agregação que tem uma relação mais fraca e memória com uma relação mais forte. Memória. Bom, pessoal, basicamente, essas são as formas de relacionamento que você vai ver num diagrama de classe. Tem mais elementos sintáticos? Tem. Por exemplo,
A multiplicidade eu não apresentei aqui. A multiplicidade me diz, por exemplo, quantas instâncias desse cara se relaciona com quantas instâncias desse cara. Uma instância é um objeto, tá bom, gente? Então, ó, o que eu tô chamando de instância é um objeto. Matheus, você tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu Sim, escuto. professor. Sim, professor, normalmente. É que o Matheus colocou que o áudio dele não tá legal. Bom, instância é sinônimo de objeto, tá bom? Então, ó, para a classe aluno, cada ocorrência de aluno é um objeto ou uma instância, tudo bem? Por exemplo, numa linguagem de programação como o Java, suponha que você tem uma classe aluno, ó, você fez assim, ó, aluno, e aí você escreveu lá A1, vou chamar de A1, igual new aluno. Então, ó, em Java, por exemplo, né, eu estou citando Java, mas poderia ser qualquer outra linguagem. A1 é uma instância de aluno, ou seja, de fato o que está na memória é esse cara aqui, ó, A1, tá bom? E aí, para criar ele, ó, do ponto de vista mais prático, a classe é um tipo. Todos entendem o que é tipo de dados? Sim? Então, uma struct em C, por exemplo, é tipo uma classe. Então, em C, uma struct, né, que a gente em C não está trabalhando com o conceito de orientação a objeto. Mas, por exemplo, quando você cria uma struct lá, você precisa criar ocorrências dela, né? Só que aí você está dentro do paradigma estruturado, certo, Pamela? Certo, é que eu posso usar, tipo, type def e aí definir aquele É um tipo um tipo. tipo. É um tipo. É um tipo abstrato. Mas não é um objeto, tá bom? Certo. Objeto, por exemplo, em C++, né, não em C, seria um cara que além dos dados tem operações dele. Tudo bem? Tudo bem. Eu poderia pensar a struct, por exemplo, em estrutura de dados, você já deve ter estudado a estrutura lista, pilha, fila, não sei. E aí você poderia implementar essas estruturas como objetos, tudo bem? Em C você vai implementar dentro do conceito de programação estruturada. Agora, se você pegar uma linguagem orientada a objeto, nada impede de que, por exemplo, pilha seja uma classe e aí a partir dele você cria objetos desse tipo. Pilha. Entende? Vocês já estudaram quais estruturas de dados, por exemplo? A gente está começando a ver agora, professor. Estrutura. Lista? Vocês começam por lista, né? Então, por exemplo, do ponto de vista mais abstrato, se eu for modelar uma lista como se eu for modelar uma lista como um objeto, quais seriam as... Oi? Aquele bubble sort lá, a gente tá vendo sobre isso, professor. Aí é o algoritmo de ordenação, né? Mas imagine só, eu tenho uma lista. Se eu quiser modelar essa lista como uma classe, por exemplo, os atributos seriam os itens dessa lista, né? E a operação é pôr numa ordem, né? Por exemplo, usando um algoritmo como bubble sort, quick sort, heap sort, né? Ou, por exemplo, buscar um elemento nessa lista. Seriam as operações, né? Note que essas operações, elas estão dentro da classe. Na linguagem C, elas não estão dentro da classe. Você, de alguma maneira, manipula essa função em cima dessa struct, né? É um pouco diferente de uma classe em que a operação está dentro da classe. Lá não, a operação está fora e de alguma maneira você manipula a operação em cima dos dados daquela struct, não é isso? Tudo bem? Tudo bem. Bom, Professor, oi.
Esse livro que você falou do Fowler aí, ele fala muito em programação, você programar em UML e tal. Aham. Tem como programar em UML? Assim, tem Então, um na programa? verdade, o programar é você criar diagramas que sejam facilmente convertidos para programação, né? Então, mas ele não faz isso, ele não faz a programação. Não, Ela, geralmente você não vai ver isso nos livros, tá bom? Você não vai ver isso nos livros de UML, não. Porque a modelagem é como se fosse a planta da casa, né? sim, sim, então, eu tinha entendido isso, né? Mas a partir do momento que você fez a planta, uma hora que você vai ter que levantar a parede, não vai? Sim, sim. Então aqui, ó, definir esse diagrama de classe aqui, ó. Então, ó, eu tenho um pedido que tem uma relação aqui com o cliente, né? E aqui tem uma multiplicidade, né? Muitos para um. E aqui tem, opa, caramba. E aí, né, eu gosto desse livro que ele dá mais ou menos uma ideia de como seria o código, né? Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho a classe pedido. Essa classe pedido tem uma associação com uma classe linha de pedido, ó, em que um pedido pode ter várias linhas de pedido. Esse asterisco significa várias, né? E aí, nessa linha de pedido, eu tenho várias linhas que representam um produto, né? Então, esse vários indica o que a gente chama de multiplicidade. Por exemplo, quando eu escrevo um pedido, eu posso pôr no pedido 3 caixas de leite. Não posso pôr 3 caixas de leite? Ou seja, eu tenho um produto que está sendo exibido várias vezes nesse pedido. E esse asterisco quer representar isso, tá bom? E aí, ó, aqui eu tenho aquela associação de generalização, herança, né? Então, por exemplo, cliente pode ser corporativo, pode ser pessoal, né? E aí existe uma associação entre o cliente corporativo e um funcionário aí dessa empresa, beleza? E aqui, ó, eu tenho mais ou menos uma ideia de como seriam os códigos, né? Então, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, aqui é a definição de uma classe, linha de pedido, com os atributos supostamente na linguagem C Sharp, tá vendo? A ideia é fazer aquele modelo, mas depois codificar na linguagem de programação. Ó. Aqui como Java, aqui por exemplo C Sharp, né? Então, esses diagramas em algum momento eles vão virar código, né? Então, olha só. E aí, ó, aqui já tem esse obter preço, é uma operação que ele tem que realizar. Esse objeto linha pedido, ó, se você olhar lá no diagrama, cadê? Aqui não tá a operação, tá vendo? Ó? Aqui não tá a operação, só estão os atributos, ó, quantidade e preço. Mas em algum momento, porque esse diagrama eles vão evoluindo com o tempo, né? Você vai refinando ele, vai acrescentando mais coisas, né? Aqui, ó, mais ou menos como é que seria o código se você fosse implementar esse código, ó. Eu não quero adiantar muita coisa, ó, mas eu poderia fazer esse código aqui, ó. Pegar uma classe dessa e implementar em Java, por exemplo. Cadê? Vou deixar ele carregando enquanto ele carrega, tá bom? Opa, enquanto ele carrega. Bom, e aí tem outros itens, como por exemplo, ó, pessoa, né? Essa multiplicidade diz ó, que eu posso ter nenhuma e no máximo uma pessoa, e essa pessoa pode possuir vários carros, né? E aí eu pus um qualificador aqui, que eu estou chamando de possui, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá bom?
na generalização, existe o conceito de superclasse, subclasse, supertipo, subtipo, classe pai, classe filha. Por exemplo, essa ideia eu quero criar algumas classes, mas eu não quero criar do zero, eu quero criar a partir de outras que já existem. Porque a ideia de reutilização de código é para eu ganhar velocidade na construção de sistemas, né? Ou seja, em vez de partir sempre do zero, eu posso partir de alguma coisa que já existe, né? E aqui eu tenho uma ideia de dependência. A dependência eu não vou modelar muito não, tá bom, gente? A dependência é essa setinha tracejada, tá bom? A dependência diz que, um determinado objeto depende de outro. É só isso que ele quer dizer. É só isso. Raramente eu vou modelar dependência, tá bom? Mas em alguns momentos talvez você precise modelar dependência. E tem mais uma aqui, que é a realização. A realização acho que está no capítulo 5. 5 não, 6, desculpa. 5, né? 5. Capítulo 5. Aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, no meu diagrama de classes, né, que ele coloca conceitos avançados, mas não é tão avançado assim não, tá bom? Isso aqui é uma coisa que está relacionada com arquitetura, MVC. Talvez vocês vão ouvir falar muito de MVC. Já ouviram falar em MVC, gente? MVC? O MVC, que é modelar arquitetura. Eu poderia tentar fazer um approach disso aqui com o MVC, fronteira, controle e entidade. Ou seja, a fronteira estaria ligado no MVC com a visão, o controle estaria ligado com o controle mesmo, né? E a entidade estaria ligado com a lógica de dados. Ou com a entidade, né? Lógica, né? Entidades de dados. Tudo bem? Gente, hoje, quem desenvolve para web ou quem desenvolve sistema acaba usando o padrão MVC. Então, quando vocês estiverem procurando emprego, vocês vão ver muito o padrão MVC. E aí tem vários frameworks MVC. Quando vocês usam Angular, Vue, Bootstrap, vocês estão usando frameworks MVC com capacidade de abstração da visão, né? Então, MVC seria Model, View e Controller, tá bom? O model representa os dados do modelo, então os dados do modelo no classe de análise seria a entidade. O controller é o cara que seleciona uma lógica que vai ser aplicada nesses dados. E o view é o cara responsável por renderizar os dados corretamente. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, o MVC, ele quer modelar um sistema com esse tipo de classes de análise, como a gente fez lá com o diagrama de robustez. Ou seja, eu quero separar as classes por responsabilidade. Ou seja, tem classes responsáveis somente por modelo, classes responsáveis só pela visão do sistema e classes responsáveis só por controlar a lógica que vai ser aplicada. Isso é uma coisa um pouco mais sofisticada que está em arquitetura de software, tá bom? Arquitetura de software. Tudo bem? Então, quando você pensa em arquitetura, você quer modelar software em camadas. Eu não gosto do termo camadas. Ou separar as responsabilidades, né?
Eu prefiro a abordagem separação de responsabilidade à abordagem software em camadas, tá bom? Mas vocês vão ouvir muito o termo 3 camadas, multicamada, 3-tie, n-tie, né? Pra só separar ali, tá bom? Digitei ali e faltou um azinho. Né? Na verdade, você quer separar, ó. Janela são classes responsáveis por renderizar modelos. Modelos são classes responsáveis por armazenar os dados. E controles são classes responsáveis por escolher quais lógicas eu aplico naqueles dados para exibir uma visão correta do sistema, entende? Todos entendem? E aí quando vai lá no API Info procurar emprego, conheça algum framework MVC, por exemplo, né? Você vai lá no API Info, e aí você vê lá, precisa de cara que conheça o padrão MVC. Padrão MVC. É inevitável, se você for desenvolver sistema, né, você vai ter que conhecer algumas arquiteturas, né? Essa não é a única arquitetura, tá bom, gente? Mas é uma das mais empregadas hoje em dia para construir os mais diversos tipos de sistema. Não só web, né? Que hoje quase todas as aplicações estão rodando na web, mas não precisa se limitar ao web não, tá? Tudo bem? Então, ó, no meu diagrama de classe, ainda a gente tem essa abordagem. Essa abordagem MVC, ela é muito parecida com aquela de classes de análise, tá bom? Ó, responsabilidade mostra informações sobre o modelo, lógica do domínio, controlador da entrada e assim por diante, né? Então, ó, então esse símbolo modela a agregação. Então o clube possui membros, né? E um polígono ele é composto de pontos. Ou seja, note que aqui a semântica é de não obrigatoriedade. Aqui a semântica é de obrigatoriedade. Ou seja, se não tiver ponto, não é polígono. Né? Tudo bem? Eu só quero modelar relações semânticas mais desambíguas, tá bom, gente? E esse símbolo aqui, ó, menor, menor, maior, maior, é uma forma de estender a notação OML. Esse símbolo aqui a gente chama de estereótipo, tá bom, gente? Estereótipo por quê? Collection não é uma classe no sentido literal como a gente conhece. Collection é uma interface. Então, como não tem no diagrama nada que modele interface, mas a interface se parece muito com classe, aí a UML você adota uma extensão que a gente chama de estereótipo para dizer, ó, embora isso aqui está modelando com diagrama de classe, na hora de implementar, eu vou implementar isso aqui como uma interface, tá bom? Então, ó, e aí essa interface, ó, ela tem, note que aqui é uma dependência, ó. Tá vendo a setinha? Aqui é uma realização, ó. Tá vendo que tá fechada a setinha? Eu quero dizer, ó, essa classe abstrata realiza essa interface. Depois a gente vê isso. Na verdade, vocês vão ver isso na programação aí de alguma linguagem orientada a objeto, tá bom, gente? Então, ó, aqui tem um exemplo em Java, ó. List é uma interface em Java e a relist é uma classe que implementa essa interface. Isso é um código em Java, por exemplo. E aí eu posso dizer aqui, ó, que essa interface, ela se liga
com essa classe através deste conector. Ou seja, a interface ela tem que implementar, a classe tem que implementar alguma interface. Então, ó, a maneira de dizer é assim, ó, como se ó, esse cara tá se conectando a esse aqui, ó, como se fosse um socket. Mas ainda tem outras notações alternativas. A mais comum é a anterior, tá bom, gente? Tá bom? Tranquilo até aí? Bom, tem alguns códigos em Java, em C# aqui, que dá mais ou menos uma ideia de como você pode implementar. Então, se eu olhar aqui, ó, por exemplo, pessoa pode ser doutor, enfermeiro, fisioterapeuta. Pessoa pode ser paciente. Pessoa pode ser homem ou mulher. Doutor pode ser cirurgião ou pode ser clínico geral. Obviamente, isso aqui está associado com papel. Não está errado, tá bom? Mas modelar estrutura é opcional. Você pode modelar do jeito que você achar melhor, tá bom? Eu poderia modelar essa estrutura totalmente diferente disso. Não tem problema nenhum. Bom, entre duas classes, eu tenho uma classe de associação, ó, aqui, ó, pessoa, reunião, comparecimento. Então, ó, uma pessoa comparece a uma reunião, então eu posso, em vez de criar essa classe associativa, classe de associação, eu posso modelar a associação simples, ó. Ou seja, esse cara tá ligado com esse tá ligado com esse, aí depois a gente vai ver uma ideia de relação de transitividade. E aí por transitividade eu consigo chegar nesse cara aqui, né? Ou seja, pessoa participa de uma reunião pelo intermédio aí dessa classe comparecimento. E aí, não sei como é que esse código está implementado, ó, mas aqui a operação obter comparecimentos, obter reuniões, na classe pessoa, mais ou menos aí dá uma dica de como a gente implementa essas coisas aí. Tudo bem? Professor, assim, em linhas gerais, assim, ó, pelo Fowler, aí, o melhor diagrama para poder fazer esse desenvolvimento de software seria qual? Esse associativo? Caso uso? Então, ó, não é nada separado, tá bom? É tudo Ó, junto? diagrama de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência, né? Diagrama de atividade, todos diagrama. Mas como eu disse na aula passada, alguns são mais primordiais que outros. Por exemplo, caso de uso, sempre. Classes, sempre. Sequência, eu acho sempre. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, o João disse que não gostava de sequência, mas eu acho que esse diagrama, ele tem muito... O programador consegue olhar para esse diagrama e ter noção do que vai ser implementado. Agora, outros diagramas, vai depender muito do que você quer mostrar e em que contexto você quer mostrar aquilo, né? Lembra da ideia de abstração da aula passada? Sim. Então, ó, eu tenho um diagrama de caso de uso. Para tratar com o cliente, eu estou pensando em requisito. Mas talvez para o programador é um diagrama que não acrescenta muita coisa. Tudo bem? Um de classe, um de sequência, um de comunicação são diagramas que acrescentam muito mais para o programador do que esse, por exemplo. O diagrama de atividade, então, ele acrescenta muito para o analista, para o arquiteto. Entende? Beleza, professor. Beleza. Lembra que a gente está num ciclo de vida de desenvolvimento, não é isso? Sim. Lembra lá do cascata, espiral, iterativo incremental, né? Cascata, espiral, iterativo incremental. E assim por diante. Né? Então, vai depender aí da abordagem, né? Hoje, por exemplo, o pessoal tem usado outros
componentes de modelagem que não fazem parte da UML nas metodologias ágeis como XP, Scrum, Lean, né? Então o pessoal tem usado outros modelos para representar determinadas características do sistema que não o diagrama da UML. Por exemplo, o pessoal da Extreme Programa não faz caso de uso, eles fazem um negócio chamado história de usuário. Já ouviram falar? Eu não conheço não, professor. Não Mas conheço. é algo muito parecido. É algo muito parecido com o caso de uso. Histórias de usuário. Lá da Extreme Programming. Tudo bem? Beleza. Pessoal, pensa em 2 cenários. O primeiro. Vou colocar aí. Teledramaturgia. Pensaram? Tem até um site que eu gosto. Acho que é esse aqui, ó. Tá vendo que é um site de teledramaturgia. Teledramaturgia é novela, série, coisas do gênero, né? Então, ó, a atividade é Você pode até se inspirar nesse site aqui, ó, do teledramaturgia. Qual que vai ser a atividade? Identificar as classes. As classes que representam esse contexto de teledramaturgia. Por exemplo, ator, diretor e a novela, coisas do tipo, né? Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma lista de séries em ordem alfabética, ordem cronológica. O que eu quero é representar estruturalmente essas coisas, em termos de classes e objetos. Aí eu tenho novelas, eu tenho, por exemplo, os profissionais lá, como diretor, ator e assim por diante, né? E se você conseguir avançar do tipo definir multiplicidade, por exemplo, uma novela tem vários artistas participantes, não é isso? Por exemplo, né? Tudo bem? E o outro, pensa num campeonato de futebol, pode ser o brasileiro. Nesse campeonato de futebol, você vai modelar os objetos de interesse para que esse campeonato tenha um bom andamento. Por exemplo, os clubes, os jogadores, as equipes. Né? Tudo bem? Tranquilo? O que eu quero é só que você faça um levantamento das possíveis classes. E possíveis relações entre elas. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Então, como eu disse no começo, acho que nem todo mundo estava aí, hoje eu passei o dia inteiro de cama, tá bom? Não era nem pra eu estar aqui. Então eu vou terminar um pouquinho... mas você tem uma ideia de como funciona o futebol, né, Matheus? Como funciona um campeonato de futebol. Para identificar os elementos desse contexto. Isso vai acontecer sempre, Matheus. Eu já escrevi um monte de sistema que eu não gosto. Já tive que modelar um monte de sistema que eu não gosto, mas que eu tava contratado para fazer, tinha que fazer, né? Mas leva isso como uma diversão, cara. Não leva isso como uma coisa... né? É só para você treinar a identificação de classes, do contexto, associação e coisas do gênero, tá bom? Pessoal, desculpa aí, ó, eu não atualizei lá o site, tá bom? Eu vou ver se eu atualizo. Mas é que desde domingo que eu tô péssimo assim. Mas hoje piorou. Ontem, na verdade, piorou, né? Ontem eu dormi com 3 cobertas e eu tremia feito uma vara verde.
Melhoras, professor. Hã? Falei melhoras. Obrigado. Então, gente, eu vou terminar por aqui, tá? Vou terminar por aqui hoje. Boa noite, professor. Melhoras aí, ó. Uma boa Canja noite. de galinha. Hã? Toma canja. Cara, eu já tomei 2 injeções e até agora não fez efeito. Professor, Oi? eu tô na turma lá do professor João, no Hum. Moodle, só que eu não consigo sair, que eu tô como se fosse professor. Eu nem sei É? como faz pra sair. Tá, depois eu entro lá e te tiro. Tá bom, obrigado. Beleza? É Igor Kazuhiro. Ok, Igor. Eu vou tirar Obrigado. lá, tá bom? Tá, obrigado, boa noite, hein? Pessoal, E obrigado melhoras. aí pela atenção de vocês. Desculpa aí, mas é que hoje realmente tá ruim, gente. Valeu, professor. Melhoras aí, viu? Imagina, Boa noite. professor. Boa noite, Professor. melhoras. Professor? Oi? Rivaildo? Depois o senhor vai conseguir disponibilizar os vídeos das aulas? O senhor Eu tá vou, gravando? cara. Eu vou sim. É que o da última aula eu não sei o que aconteceu, que ele travou e acabou perdendo. Mas eu vou disponibilizar sim. Tá, mas o que o senhor tivesse, eu subi lá no Moodle pra gente ir relembrando, né? Fazendo Tá as bom. coisas e ir relembrando. Tá bom. Já vou fazer isso, tá?